Meu namorado me diz coisas horríveis enquanto dorme. Preciso começar dizendo que quando meu namorado está acordado, ele é maravilhoso e eu não poderia estar mais feliz. Nós rimos e brincamos o dia todo e passar tempo com ele em geral é realmente uma alegria. Sim, eu realmente quero dizer isso. Não, ele não me incomoda de forma alguma quando está acordado. Também, para um pouco de contexto, ele trabalha em turnos noturnos em um emprego que ele realmente odeia, então quando ele chega em casa, gosta apenas de relaxar e descontrair, geralmente com uísque ou cerveja. Normalmente nós nos abraçamos ou eu massageio suas costas e pernas até ele ficar bêbado o suficiente para dormir. Edição: ele não precisa de álcool para dormir. Eu me expressei mal. Ele consegue dormir bem sem isso, eu só quis dizer que o álcool o faz dormir mais rápido do que o normal. Eu tenho insônia, então geralmente acabo ficando acordada por um tempo depois que ele adormece. Eu também sou muito sensível ao tom de voz agressivo devido a alguns traumas passados. Ele só costuma falar enquanto está dormindo se eu me mover rápido demais ou tentar movê-lo um pouco se eu não tiver espaço na cama ou se eu mexer muito no cobertor e isso perturbar. Ele geralmente me repreende, dizendo: pare de se mexer, desgraça, ou você pode por favor parar com isso, inferno, ou meu Deus, para com isso, apenas coisas em geral que indicam que ele está realmente irritado comigo. Também houve algumas vezes em que ele se mexeu ou rolou, acho que perturbando o próprio sono, e disse coisas como eu posso fazer melhor que isso, etc. Devido à minha sensibilidade, eu geralmente acabo chorando por essas coisas. Eu tento não trazer à tona as coisas que ele diz ou faz enquanto está dormindo, a menos que sejam engraçadas, o que às vezes acontece, porque, em primeiro lugar, eu realmente não acho que ele consiga controlar isso, e em segundo lugar, quando eu menciono coisas que ele disse, ele sempre acaba se sentindo terrivelmente culpado pelo que disse e isso me faz sentir culpada por dizer qualquer coisa. Na noite passada, enquanto dormia, ele arrancou meu cobertor de mim, nós dormimos com cobertores separados porque isso já foi um problema no passado, e o puxou para si, debaixo de seu próprio cobertor. Estava muito frio no quarto, então eu tentei pegá-lo de volta, mas ele segurou minha mão e afastou. Eu não queria acordá-lo, mas ele é muito mais forte do que eu e não importa o que eu tentasse fazer, eu simplesmente não conseguia pegar o cobertor de volta. Eu o sacudi suavemente e continuei dizendo: amor, você pode, por favor, me devolver meu cobertor. Fui recebida com resmungos sonolentos, mas mesmo assim ele não o devolveu. Finalmente, depois de um pouco de persistência, ele se sentou muito rápido e gritou: o que você quer? Jesus, você é irritante. Eu disse: eu só quero meu cobertor de volta, por favor. Ele o empurrou na minha direção e quase me jogou da cama, e instantaneamente deitou-se de volta e começou a roncar. Não dormi nada na noite passada por causa disso. Isso está realmente me consumindo. Eu realmente não quero ser irritante para ele, especialmente quando ele está tentando descansar depois do trabalho. Mas também não sei como posso continuar lidando com isso. Uma parte de mim se pergunta se ele realmente quer dizer qualquer uma das coisas que diz. Quando ele acordou esta manhã, não consegui dizer nada sobre isso, mas também não consegui olhá-lo nos olhos. Acho que minha pergunta aqui é: estou sendo muito sensível? Devo trazer isso à tona para ele? Não sei o quanto isso conseguiria, porque ele geralmente não se lembra disso e não sabe como controlar. O que posso fazer para que minha sensibilidade não afete nosso relacionamento e a maneira como vejo ele e eu mesma? Atualização. Primeiro, gostaria de abordar os comentários acusando meu namorado de ser alcoólatra, de ser abusivo, me acusando de mentir sobre o quão feliz estou no relacionamento, ou afirmando que ele na verdade não estava dormindo durante isso e queria uma desculpa para me abusar. Vocês estão, e realmente não posso enfatizar o suficiente, completamente loucos. Ele funciona muito bem sem álcool e já ouvi passar semanas sem beber. Ele não precisa de álcool para dormir. Ele bebe depois do trabalho porque é assim que ele gosta de relaxar. É o mesmo que alguém ir a um bar no fim de semana. E para aqueles de vocês com anedotas sobre como seus parceiros começaram assim antes de se tornarem totalmente abusivos, sinto muito profundamente que vocês passaram por isso e desejo cura a todos vocês. Mas isso não é o que está acontecendo aqui. Conheço meu namorado há 10 anos. Ele não tem um fio de cabelo abusivo no corpo. Atualização. Pouco depois de fazer este post, perguntei a ele se achava que eu era irritante. Ele disse: é claro que não, e me perguntou o que me fez fazer essa pergunta. Quando mencionei o que ele fez enquanto dormia, ele ficou muito quieto por um tempo curto e então perguntou: por que você não me deu um tapa na cara, o que me fez rir bastante. Então, ele prosseguiu dizendo que preferiria que eu lhe contasse sobre as coisas que ele diz durante o sono, enfatizando que se ele cruzar uma linha como essa novamente, tenho total permissão para dar um tapa nele, eu nunca faria isso. Perguntei se era possível que o álcool estivesse deixando seu sono mais agitado e ele disse: talvez, eu não sei. Então perguntei se seria possível tentar passar algumas noites sem álcool, e ele concordou. Desde então, nossas noites de sono têm sido maravilhosas, repousantes e tranquilas, exceto pela noite retrasada. Ele me acordou sacudindo enquanto eu dormia, e perguntei o que estava acontecendo. Amor, amor, vou te mostrar. Eu não tinha ideia do que ele estava falando, então perguntei a ele. Ele disse: eu vou te mostrar. Eu disse: amor, você ainda está dormindo? Sim, eu vou te mostrar.
Ele instantaneamente começou a roncar novamente. Devo ter rido sozinha até voltar a dormir. De qualquer forma, queria agradecer a todos pelos conselhos gentis e decidimos cortar o álcool antes de dormir, pois parece ter ajudado imensamente. Atualização. Oi? Sou eu de novo. Voltar e reler essas postagens foi extremamente difícil. Quero me dar um chute por quão profundamente em negação eu estava. Todos nos comentários estavam me dizendo que meu namorado é alcoólatra e eu lutei tanto contra isso. Mas era verdade. Alguns meses após meu último post, tive um momento de epifania. Eram 3 da manhã, e ele estava bêbado. Ele me pediu para fazer uma panela de espaguete porque ele gostava da maneira como eu cozinhava. Eu pedi a ele para escorrer a panela para mim, porque a panela que tínhamos não tinha alças termos seguras, ou como quer que sejam chamadas, e muitas vezes eu me queimava tentando fazer isso sozinha. Ele resmungou um pouco e disse que tudo bem. Mas menos de 5 minutos depois, ele disse que iria para o nosso quarto. Eu implorei para ele não ir, porque ele acabaria dormindo, e tentar acordá-lo quando ele dormia bêbado muitas vezes se tornava um pesadelo de abuso verbal. Ele insistiu que não ia dormir, mas eis que dormiu. Eu pensei comigo mesma, ótimo. Agora tenho que escolher entre queimar minhas mãos ou ser insultada até chorar, tudo por causa de uma panela de espaguete. Escolhi queimar minhas mãos. Eu fiz meu prato com raiva e coloquei o restante em um recipiente, e a realidade me atingiu. Eu sou igual à minha mãe. Minha mãe está com um alcoólatra há 13 anos. Ele é horrível com ela de várias maneiras, mas ela aguenta porque 1, ela sente que não pode encontrar algo melhor, e 2, ela acredita que é seu dever como esposa lidar com isso em silêncio. E eu estava seguindo pelo mesmo caminho. Eu pensei que se eu apenas aguentasse, ele veria o quanto eu o amo e o quanto faço por ele e perceberia que precisa fazer o mesmo esforço. Mas como eu estava errada. Eu fui para a casa de um amigo passar a noite e ele entrou em pânico quando acordou de manhã e eu não estava lá. Ele me ligou, chorando, me implorando para voltar. Eu desabafei todos os meus sentimentos em troca, e em outras palavras disse a ele que não tinha muito incentivo para voltar, e como eu poderia saber que ele faria melhor. Suas lágrimas se transformaram em raiva, e ele gritou no telefone. Foi aterrorizante. Eu acabei voltando para casa para pegar algumas coisas, e disse a ele que precisava me separar dele porque não sabia mais como ajudá-lo, e por mais que eu amasse profundamente, não podia ficar e assistir ele se destruir mais. Nunca vou esquecer o olhar que ele me deu. Foi como se eu tivesse chutado ele no estômago. Fiquei com meu amigo por cerca de 1 mês, com pouco ou nenhum contato com ele. Acabei tendo que voltar para coletar o restante das minhas coisas, e notei algo estranho. Ele sempre foi meio bagunceiro, deixando garrafas vazias de cerveja e bebidas alcoólicas no chão ao lado de sua cama, mas quando eu retornei, ao lado de sua cama havia apenas garrafas de chá, refrigerante e água. Seu rosto estava menos abatido, e ele não cheirava a cerveja de jeito nenhum. Quando ele foi ao banheiro, dei uma espiada rápida na lata de lixo só para ter certeza. Estava cheia, mas não havia sinais de nada alcoólico. Ele me pegou espiando e perguntou o que eu estava fazendo. Ele então me disse que não havia tocado em álcool desde o dia em que eu saí. Eu fiquei chocada. Acabamos nos sentando e conversando por um tempo. Ele disse que estar sóbrio era difícil e que ele tinha tremores o tempo todo, e que sentia minha falta. Eu também sentia falta dele. Estive apaixonada por ele desde os 13 anos, esses sentimentos não iriam embora tão cedo. Para resumir, acabamos voltando a ficar juntos. Ele comemora 2 anos de sobriedade esta semana. Estou muito orgulhosa dele. Ele agora dorme tranquilamente, com exceção de um resmungo ou outro durante o sono, e não é mais rude comigo de forma alguma. Além disso, estamos noivos agora. Obrigada por ler. Sinto muito por ter lutado tanto contra vocês, e obrigada por me contar a verdade mesmo que eu não estivesse pronta para ouvi-la.